Oi, oi, oi. Boa noite. Ótima noite, na verdade. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Perdão é dar amor onde não há motivo para o dar. Então vamos perdoar. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Quem é que lembra? Nossa última live. Boa noite, Adilane. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai continuar a nossa live. Boa noite, Cleilson. Semana passada a gente estava falando sobre o quê? Quem é que lembra? Quem é que estava aqui, na verdade? A gente estava falando sobre o quarto infantil, tá? Nossa primeira live foi Fuja do Caos, parte 1. E hoje é Fuja do Caos, parte 2. A gente estava dando aqui algumas dicas sobre como destralhar e reorganizar o quarto infantil. E várias outras dicas, né? Até para a vida mesmo. E aí eu queria pedir a vocês para ir mandando um aviãozinho aí pra galera, chamando mais gente para assistir aqui a live. Certo? Vamos lá. Continuando da outra live, quem não assistiu a primeira parte e talvez fique um pouco perdido, eu aconselho que quando terminar essa, você vá lá no perfil e dá uma olhadinha na primeira parte, tá certo? Então, a gente vinha falando de como fazer as crianças cooperarem. Boa noite, Mágila, seja bem-vinda. A Mágila eu sei que estava aqui na live passada. E aí, já começou a aplicar as dicas dos brinquedos? Hoje tem mais. Então, a gente estava falando sobre como fazer com que as crianças cooperem com a gente nessa tarefa que é organizar a casa, destralhar e viver melhor, certo? E aí a gente falou bastante sobre, olha só, Mágila, já sim, parabéns, já começou, olha aí. Então, nesse reorganizar de brinquedos, que a gente já falou uma parte sobre como destralhar, né? Como fazer com que esses brinquedos cheguem em menos quantidade na nossa casa. E que exista um rodízio com esses brinquedos. Mas aí agora eu queria falar um pouco de como envolver a criança nesse momento de a gente estar querendo colocar os brinquedos de volta no quarto, depois de um dia, por exemplo, de brincadeiras, de muita diversão, ainda mais nessa época de férias. As crianças estão quase 100%. Boa noite, tia Leonora, seja bem-vinda. Então, você pode fazer o seguinte. À noite, que é o que a gente costuma fazer, porque assim, não adianta você passar o dia catando o brinquedo. Ah, vai ter brinquedo espalhado na casa o dia todo. Se tem criança em casa, vai ter brinquedo. Você vai só se estressar. Então, eu aconselharia que você escolhesse um momento para recolher esses brinquedos. E de preferência no final do dia, que é quando a criança já está se preparando para dormir. E aí você já vai recolhendo, porque aí ela vai dormir e quando amanhecer, os brinquedos estão todos no lugar e aí ela volta a brincar. Porque como a casa tem vida, tem criança, então vai ficar brinquedo espalhado. Então se tranquiliza. Fica tranquilo, tá? Então, tá na hora de dormir? Seleciona 2 caixas, pode ser 2 cestos, 2 sacolas, fica ao seu critério, tá? Eu costumo dizer caixas porque é mais compacto, até para a criança ajudar. Você vai selecionar essas 2 caixas e vai dizer para a criança que essas 2 caixas são a casinha dos brinquedos. Quanto mais lúdico você for com a criança, mais fácil é de ela entender o que você está orientando ela a fazer. Então, quando você diz, ah, meu amor, você brinca
O dia todo você fica cansado e vai dormir na sua caminha. Os brinquedos também passam um dia brincando com você. E eles têm a caminha deles para voltar. Então a gente vai recolher esses brinquedos nas caixas e vai colocar na casinha deles no quarto. Ai, boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo, viu? Que bom. Então, você vai pegar essa caixa e vai dar essa ideia para a criança e vai circular pela casa onde ela brincou, onde tem brinquedos, e vai você com uma caixa e a criança com a outra, juntando os brinquedos e explicando, olha, o bonequinho tem a casinha dele para dormir, vamos levar ele para dormir. Então, pode ser até que na primeira noite ele não queira, fique brincando mais do que ajudando a guardar, mas você vai criando essa rotina. Quando você já começa aos poucos a dizer, a criança vai se acostumar. Todos os dias, vamos supor, nesse mesmo horário mais ou menos, você pega essas caixas e aí vai colocando os brinquedos com a criança, recolhendo, depois leva tudo pro quarto. E lá você já coloca nos locais, faz num horário que não fique muito perto do horário de dormir, porque para não ser muita correria, e a criança vai te ajudando a colocar no lugar, tá? E aí você vai explicar. O lugar dos brinquedos não é na sala, não é no quarto da mamãe, não é na cozinha, não é no carro, né? No carro que você sai com ele, que às vezes ele leva brinquedo dentro do carro e aí chega e os brinquedos ficam lá. Quando você vai ver, o carro tá cheio de brinquedos, parece uma brinquedoteca lá dentro do carro. Porque nunca tira os brinquedos de lá, só leva pra lá. Então você vai explicando para a criança que, do mesmo jeito que ele tem um quarto para dormir, os brinquedos também têm o local de dormir, a casinha deles para dormir. E ele vai entendendo que não precisa deixar os brinquedos lá, ele vai até se preocupar. De repente, quando chegar algum momento, alguma noite que você não está em casa, ele está com outra pessoa, pode ser até que ele mesmo já pegue a caixinha e vá recolhendo os brinquedos e colocando no lugar, porque ele já criou o hábito. Ele já entendeu que tudo tem seu lugar e para ele vai ficar mais fácil quando ele precisar dos brinquedos dele, ele vai saber onde está porque ele voltou com esses brinquedos para lá, certo? Outra coisa muito importante que é para ser dito para a criança é que toda vez que a criança ganhar um brinquedo, outro brinquedo vai embora. Um chega, um sai. Para que exista esse equilíbrio e quando você fizer o destralhe, você fez toda aquela triagem dos brinquedos, que a gente vai falar um pouco também ainda, um pouco mais sobre isso. Você fez essa triagem e aí alguns brinquedos foram embora, doação, venda, estavam quebrados, foram pro lixo, né? É a triagem que a gente sempre faz em qualquer ambiente da casa. Eu já falei bastante no quarto do casal e do solteiro, e pro quarto infantil não muda nada a triagem, é da mesma forma. Então você já fez tudo isso e tá tudo ok no quarto. Mas se toda vez que ganhar um brinquedo, só entrar o brinquedo, chegou o brinquedo e nunca sai outro. Um mais antigo, um mais velhinho, até um quebrado que às vezes tá lá, é só você pegar e jogar fora. E às vezes a gente não faz. Então é interessante que você explique para a criança que, olha, hoje você ganhou esse presente. Qual é o brinquedinho que a gente pode encaminhar para uma criança que não tem brinquedo, já que você ganhou esse? Você vai explicando. Então, toda vez que entrou um brinquedo, sai outro brinquedo. E aí sim existe o equilíbrio para que essa tralha não volte, a bagunça do quarto não volte, certo? E você faz esse desapego com a criança. Você combina com ela, olha, hoje a gente vai separar os brinquedinhos. Você não precisa, na mesma hora que ele ganhou um brinquedo, vamos lá já escolher um brinquedo para tirar. Não, também não precisa dessa pressa toda. Você pode escolher um dia, por exemplo, ganhou na semana ou a cada mês. De repente, nesse mês, ele ganhou 2 brinquedinhos, aí você no final do mês você combina com ele. Olha, hoje você vai com a mamãe separar uns brinquedinhos pra gente doar, porque você ganhou 2 brinquedos esse mês e a gente vai retirar 2. Então você pode explicar para a criança que é interessante fazer esse desapego com ela. Você vai junto com ela, tá? Porque quando você dá limites, você dá amor. Né? Às vezes a gente fica, o bichinho, qualquer coisinha, aí faz tudo que a criança quer, dá todos os presentes que quer, e aí não separa, assim, não tem limite, é uma coisa assim absurda que às vezes a gente realmente faz,
e a criança fica cheia de brinquedos, ela não tem limite de ganhar e nem tem a obrigação, né, vamos dizer, entre aspas, de retirar os mais antigos. Então a gente precisa dar esses limites, porque quando a gente dá limite, a gente também está dando amor, porque a gente está ensinando para a vida, não só naquele momento dos brinquedos, mas sim que vai crescer e vai se tornar um adulto mais sábio, mais consciente do dinheiro que ganha, do espaço que tem, da felicidade em si, sem jogar tudo isso para um objeto. Entende? Então, nenhuma criança, ela precisa ter um estoque infinito de brinquedos. Não precisa. A gente não precisa ter um estoque infinito de roupas, de sapatos, de bijuterias, o que quer que seja. A gente não precisa, tá? E então ela não vai precisar ter esse estoque infinito de brinquedos para ser feliz. E ela já aprende desde pequeno com esses detalhes. A gente explicando que a gente tem um espaço limite. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. A gente vai explicar que ela tem um espaço e nesse espaço ela precisa ter qualidade, praticidade, beleza, que é a consequência da organização. Ela não precisa encher o espaço que ela tem, deixar todos os espaços cheios de brinquedos. Ela pode ter um espaço com brinquedos, uma quantidade ótima para brincar e um espaço ótimo para brincar. Então, ela vai crescendo e entendendo isso, tá? E é nossa obrigação como adultos, pais e responsáveis, né? Que às vezes não é com os pais, são com os avós, tios e tal. É orientar a criança até onde ela pode ir, que é o tal do limite, né? Porque às vezes a gente deixa muito solto e a criança cresce achando que tudo pode, do jeito que pode. E eu não digo aquela questão de a pessoa achar que não é capaz de fazer algo. Não é nesse sentido. É no sentido de ela achar que tudo, até as coisas erradas, não tem limite. E começa daí, achando, eu sempre pude ter brinquedo tanto que eu quis, eu sempre pude fazer isso, aquilo, então eu tenho liberdade para fazer tudo. E aí quando a gente vai crescendo, a mente vai mudando e vai tendo as influências, e aí acaba que o que a gente aprendeu na infância se confunde com o que a gente está aprendendo, né, na adolescência e na fase adulta, e aí às vezes a gente acaba se dando mal. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos, certo? Então a gente, como adulto, a gente tem que dar os limites e orientar adequadamente. E é importante a gente fazer, junto com a criança, claro, uma limpa nesses brinquedos com frequência. Se você acha que uma vez no ano é o suficiente, tudo bem, é você e a sua criança, é a sua vida, a sua rotina, você é que sabe. Mas é bom analisar a quantidade de brinquedos que essa criança ganha durante o ano. Né? Se for uma criança que ganha poucos brinquedos, esporadicamente, só nas datas comemorativas, realmente eu acredito que uma vez no ano dá certo. Fica um equilíbrio legal, fora aquele detalhe de entrou um, saiu um. Né? Não é porque você faz aquela geral uma vez no ano que você tem que parar com essa dica do entrou um, saiu um. Não, você continua. Mas você, uma vez no ano, você olha em geral. Mesmo durante o ano, você tendo tirado um a cada um que entrou, certo? Mas tem famílias que às vezes tem até mais crianças e essas crianças às vezes ganham muito mais brinquedos, muito mais presentes. E aí só uma vez não é o suficiente, certo? Então você vai vendo de acordo com a sua rotina, a sua vivência, o que é melhor. Mas o importante é que seja feito com frequência, senão volta, como eu falei, àquele acúmulo de brinquedos desnecessários, parados lá, e a criança nem brinca mais. E aí fica aquele nosso cansaço de ter muito mais coisa para limpar, para organizar, desnecessário, porque nem usado está sendo, certo? E vocês façam juntos. Nunca você ou a criança faça só esse desapego, esse destralhe, tá? Você nunca chega lá e, sai daqui, eu quero organizar que separar teus brinquedos. Não, não faça isso. E nem diga, fulaninho, vá separar os brinquedos que você não brinca mais, que você não quer mais. Não faça assim. Porque ele não tem ainda o discernimento que você vai ter para ajudá-lo a separar. E ele não vai, ele vai de repente começar a mexer e de repente tá brincando.
E se você for fazer só, acaba não sendo justo, porque às vezes você separa de acordo com a sua visão. Não é você que brinca com os brinquedos, mas na sua opinião nenhum serve. Aí pode ser que você faça uma triagem inadequada. Então, nem você só e nem a criança só. Sempre os dois juntos, certo? Mas não deixe de fazer, tá? E aí, não use essa desculpa, né? Ah, não tenho tempo, né? Que a gente já falou na outra live, que às vezes a gente, ao invés de dar a atenção, doar um pouco do nosso tempo, a gente dá brinquedo. Então não use essa desculpa. E vá lá com a criança e olhe junto com ela. Olha, você usa isso aqui? Você conversa com ela. Você gosta? Ainda é da sua idade? Porque às vezes ainda tem isso, né? Quando você faz essa análise, às vezes tem brinquedos lá que a criança não brinca, não é porque ela não gosta mais, ou porque ela enjoou, é porque não é mais para a idade dela, aí fica desinteressante para ela. Então é importante essa triagem por isso, porque você ajuda também a criança a ficar mais livre da confusão quando ela vai brincar, porque tem tanto brinquedo misturado com coisa que não tem nada a ver que ele brinca mais, que até para ele achar o que ele gosta vai ser mais difícil. Então, você fez a triagem, a criança não usa, não gosta mais, ou já passou da idade, passa pra frente. Como eu falei, você vai separar os brinquedos, e aí depois de você separar os brinquedos que vão embora, você vai separar em brinquedos que vão para doação, que ainda estão em boas condições, alguns brinquedos que você acha que dá para vender. Você pode vender, por que não, né? A gente já falou também em outras lives passadas que quando você faz o detox da sua casa, vão ter objetos que você não tem interesse de doar ou presentear, ou não estão em más condições para você jogar fora, você pode vender. Olha o que a Mágila disse: sempre converso e peço para minha filha separar, seja os brinquedos ou roupas. Isso, Mágila. E aí é muito interessante que você esteja ao lado dela. Eu não sei a idade dela, mas é importante, certo? Se ela já faz sozinha, tudo bem, né? Também depende da idade. Se for uma mocinha, às vezes fica mais fácil. Mas quando é criança, dependendo da idade, é realmente interessante que esteja do lado, porque ela se sente até mais valorizada, né? Porque ela tá junto com a mamãe, fazendo aquela tarefa interessante, e é um momento de vocês duas juntas, tá? Boa noite, Flávia. Flaviane, né? É a Keila. E aí, Keila, tudo bem? Ó, ela tem 5 anos, fico ao lado, ótimo, exatamente. Essa idade é ótimo você tá do lado. Fazemos juntas, que maravilha. Então é isso mesmo, né? Você faz essa triagem, joga fora, eu vou doar, eu vou vender. Não importa, você pode fazer e vender, se você achar que deve, tá? E aí você pode separar em 3, assim, dicas que eu posso te dar, certo? Quando você for separar, né, como eu falei, tipos de brinquedos, a idade e o tempo que a criança tem. Porque às vezes você pegar, não tá mais brincando com esse, aí quando você vai separar, tem brinquedos que a criança faz muito tempo que ela tem. E ela, às vezes, não é nem porque tanto passou a idade dela, é porque faz muito tempo e tá ali parada, ela nem lembra mais. E aí, pode ser uma possibilidade, porque às vezes quando a gente vai separar, meu Deus, eu vou separar por quê? Qual o motivo que eu vou ter, né? Aí você pode usar essas 3 categorias de tipo de brinquedo. Ah, essa aqui é boneca, carrinho, bola, você vai separando. Né? Eu costumo fazer aqui dessa forma. Eu separo por... Ah, são bonecas grandes, aquelas bonecas de bebezinha. Ah, tem 5, 6 bonecas, eu já tiro uma. Não vai ficar, ou 2, depende. Eu observo, porque a gente observa os filhos, né? Durante o tempo, o que é que eles brincam mais. A gente vê. Então, isso também ajuda bastante no dia a dia, quando você vai separar, tá? Então, separou por tipo de brinquedo, por a idade que é aquele brinquedo, para que idade é, e pelo tempo que ele tem, aí você já pode fazer uma triagem. Ah, esse aqui ele já tem 3 brinquedos que já faz o quê? 2 anos que tem. É um brinquedo bem antigo, né? Se esses brinquedos forem ficar, você faz aquele rodízio que eu falei da outra vez. Separa umas 3 caixas e vai trocando de 4 em 4 meses para ficarem brinquedos novos.
na opinião da criança, ou brinquedos, novidades, né? Por mais que ela lembre, eu me lembro desse brinquedo, aí volta aquela vontade de brincar de novo. Que é o que o Gustavo tá dizendo, ó, quando eu era pequena, eu não era interessado mais nos meus brinquedos, pois por causa da idade. Quando eu ganhava brinquedos, eu nem brincava com eles, aí eu decidi doar todos os meus brinquedos. Olha aí, muito bem, Gustavo. Não tem mais utilidade, não brinca mais, então passa pra frente. Tem muita criança que nem tem brinquedo, ou aconteceu alguma situação na família, uma cidade que teve uma enchente, e aí perde tudo, e aí você pode abençoar alguém, não é isso? Então, você fazendo dessa forma, você ajuda a criança a entender quanto tempo ela não brinca com aquele brinquedo que tá parado. De repente você tá fazendo com a criança ali do lado, aí você diz, olha meu amor, esse carrinho aqui tá ótimo de brincar, faz quanto tempo você não brinca? Aí às vezes a criança pode olhar e dizer, é mesmo mamãe, eu vou brincar com ele. Aí quer brincar de novo, porque faz tempo que não brinca. Ou então diz, não, esse eu não gosto mais. Aí você já aproveita, já separa. Não insiste muito não, porque às vezes a criança de repente quando faz muito tempo que não brinca, aí porque não brinca, aí já quer brincar com tudo de novo. Então, às vezes, fica ao contrário. Você vai pra retirar brinquedos e faz voltar tudo pro lugar. Certo? Então, você acaba ajudando a criança a entender o sentido de só ter o que realmente você usa, o que você gosta, o que você ama e o que cabe no espaço que você tem. Que isso é um problema, né? A gente, às vezes, costuma dizer... Eu não tenho espaço. As minhas coisas são poucas, mas o meu espaço é porque eu queria um espaço maior e eu não tenho. E às vezes não. A maioria das vezes a gente tem muito mais coisa do que nosso espaço comporta e costuma dizer que o nosso espaço aqui é pouco. Então você ajuda a criança a escolher entre um e outro. Você vai ajudando, porque como é ela que brinca, você não vai poder dizer por ela o que ela brinca. Você pode ver durante o dia a dia, você pode com algumas falas, você incentivar a explicar. Mas, em geral, você não vai dizer, esse aqui fica, esse aqui sai. Não é justo, tá? É aquela questão do limite que a gente dá para a criança, mas a gente também tem que saber dar independência para ela. Ela vai ter que crescer e se tornar um adulto independente, que não depende da opinião dos outros. Seja bem-vinda, Natália! Então, essa criança, ela podendo já, desde pequena, decidir, né? Quando a gente orienta, a gente deixa já é um pré-decidido, tá? A gente decide antes para que a gente dê essa liberdade para a criança e ela entenda e acredite que ela está decidindo tudo. Mas a gente já deixa ela decidir. Numa situação dessa, onde você tem os brinquedos que está separando, ela pode decidir. E você vai argumentando com ela, ajudando ela a entender e escolher entre os brinquedos, tá? E você sempre lembre a ela, olha, meu amor, você só tem aquela estante. Esses brinquedos todos não cabem na estante. Então vamos separar o que você mais gosta, o que você mais brinca para colocar naquele espaço ali? Então você tem que lembrar a ela, a criança, você também tem que lembrar, a gente primeiro como adulto, o espaço que a gente tem na nossa casa, nos nossos cômodos, nos nossos armários, pra gente só ter o que realmente cabe lá. E aí você vai passando pra criança, certo? Ainda dá tempo, viu, gente? Tá mandando um aviãozinho aí pros amigos pra avisar da live. Vamos lá, pra frente, né? E uma coisa muito importante, né? Várias coisas importantes, na verdade. Deu um probleminha aqui, tá? Só um instante. Pronto. Então, seja paciente com a criança. Elas podem demorar. Você pede para a criança fazer uma coisa, ela ainda está em aprendizado. A gente ainda está. Então, tenha paciência com ela. Você pediu para ela juntar os brinquedos da sala, como eu falei no começo. Você está orientando, você está ensinando.
Então pode ser que das primeiras vezes ela não vá juntar os brinquedos. E se juntar, não vai colocar no local correto, vai ficar tudo bagunçado ainda. Então você tem que ter paciência, tá? De preferência, respire fundo antes, se concentre. Se você não está bem nesse dia para fazer, peça o seu esposo ou alguma outra pessoa, sua esposa, para orientar nesse processo, porque é um processo repetitivo. Todo dia você tem que fazer com a criança até ela entender que os brinquedos voltam para o lugar num determinado horário, para que a casa não fique bagunçada. Então você tem que ter paciência. Se você está irritado nesse dia, a primeira coisa quando a criança, você chegar no quarto que a criança não tiver colocado tudo no lugar, você vai brigar com ela e vai estragar tudo. Aquilo que deveria ser algo interessante de aprendizado vai se tornar, na lembrança, na mente dela, um momento ruim. E ela vai ficar tensa toda a vida que tiver que juntar esses brinquedos, porque sabe que se fizer errado, que não é o errado, é porque ela ainda não entendeu como é que faz, ela não tem a maturidade suficiente, coisas que a gente não pensa. A gente quer que às vezes a criança, ela haja do mesmo jeito que a gente. Faça do mesmo jeito que a gente. Não tem como, gente. A criança, ela está em desenvolvimento. A gente eternamente está em desenvolvimento. Mas imagine uma criança. Então, vá com paciência, tá certo? A primeira vez talvez seja complicado, como eu tô falando. Mas com o passar do tempo, dos dias, da repetição, vai ficando mais fácil. Ela vai entendendo, e como eu até falei, vai chegar um momento que pode ser que você esqueça, ou ache que não perceba que tenha tanto brinquedo espalhado, e aí de repente você vai ver ela tá juntando, sem você ter chamado, sem você ter pedido. Certo? Então, vai ser complicado na primeira vez, mas depois vai melhorar, tá? E com a frequência, a rotina, com essa rotina, as crianças adoram. Porque como eu também já falei, criança adora saber o que vai acontecer. Às vezes tem muita gente, adulto mesmo, que não gosta de surpresa. Cresce com esse pensamento, com essas coisas, porque, meu Deus, quando acontece uma novidade, uma mudança, se de repente a pessoa fica louca. Então, imagina uma criança, ela gosta de saber exatamente o que vai acontecer, desde pequenininha, a hora do banho, a hora da mamada, a hora do mingau, a hora do lanche, a hora de tomar banho, a hora de dormir, a hora de brincar, tudo isso é rotina. E criança adora. Então, com essa frequência vira rotina e as crianças vão gostando e vai ficando mais fácil. É só você não desistir. E aí, eu já até comentei, mas eu queria enfatizar que para você ter cuidado quando for fazer essa separação dos brinquedos e que você não faça do seu jeito, como se fosse os seus brinquedos, como eu falei. Não são as suas coisas. Tá? E você não vai ter aquela palavra final. Você pode pré-selecionar, como eu falei, mas deixa a criança decidir. Eu costumo fazer muito isso, como eu falei. Eu separo 5 bonecas e aí eu peço a minha filha, diz, qual é a boneca que você mais brinca? Às vezes eu vou por eliminação. Qual é a boneca que você mais brinca, você mais gosta? Ela tira. Qual é a outra? A última que ela deixa lá, eu já sei que é essa que vai embora. Ou então você, dependendo da idade da criança também, que ela é mais entendida, você pede, qual é o brinquedo que você menos gosta daqui? Ou que você não gosta? Aí ela vai te dar o que não gosta. Às vezes a criança muito pequena, é melhor você começar com o que ela mais gosta. Ela vai tirando o que ela mais gosta. O que ficar por último, você sabe que ela não gosta, e aí você pode colocar pra frente. Mas fazer isso de acordo com o que você acha legal pra ela, não é interessante. Você faz junto com ela, pré-seleciona, mas deixa que o final ela decide. Porque não é justo. Você tem um brinquedo que você às vezes nem percebe que a criança gosta e já separa. Aí um dia ela vai brincar, cadê o brinquedo? Imagina assim, essa sensação ruim que a gente não costuma imaginar porque diz que é uma criança, como se uma criança não fosse gente, tá? Então não faça isso, tá bom? A criança, ela com mais de 2 anos, ela já pode decidir. Eu não digo decisão total, você quer isso ou você quer isso. Ela não sabe o que é bom pra ela ainda, quem sabe são os pais, mas ela já entende que ela pode escolher, que ela tem
interesses, que ela tem gostos. Assim, é muito sutil ainda nessa idade, tá? Como eu falei pra vocês, eu sigo uma educadora parental, a Thelma Abraão. Então eu acompanho muito ela, tem os livros dela que eu gosto muito. Então algumas coisas eu aprendo com ela, né? Se vocês quiserem se aprofundar, porque a mente infantil, ela é sensacional. Então só você estudando para entender, e isso facilita demais na hora de impor limites, ensinar essas técnicas de organização, e isso facilita muito. Por isso que eu digo para vocês que a partir dos 2 anos a criança já tem, já pode ter esse poder de decidir alguma coisa, certo? E aí a gente pode se perguntar, você disse que uma vez no ano dá certo fazer essa limpa, né, no quarto. Como eu falei, dá certo, vai de acordo com a sua vida, né, como é a sua rotina. Mas eu ainda poderia dar algumas dicas, que é o que eu costumo fazer aqui em casa, perto das festas de fim de ano, que é perto do Natal, e perto do aniversário da criança. Você pode dividir em 2 vezes no ano, porque são épocas que a criança ganha muito presente. Então, é interessante porque você pode até explicar para ela, olha, tá chegando o Natal, você vai ganhar mais presente, a gente precisa abrir espaço para o novo, que é o que eu tanto falo. Quando você se desfaz de algo antigo, de algo que você não usa, de que não está mais em bom estado, não faz mais sentido para você hoje, você abre espaço para o novo. Então você já ensina a criança esse detalhe. Ela já vai entendendo que o novo só acontece se o velho sair. É a mesma coisa, um ano entra outro, né? E aí a gente sabe, isso vai para tudo. Principalmente para as coisas que a gente tem. Quanto mais coisas a gente tem, menos a gente permite que o novo entre na nossa vida. Então, você fazendo essa limpa antes do aniversário e antes das datas de fim de ano, né? De Natal, é uma boa oportunidade. A criança talvez seja até mais fácil de ela entender a necessidade de ela abrir espaço e mais fácil ela desapegar, certo? E em relação à rotina de guardar, mantenha essa rotina, não importa o que aconteça. Ah, de repente eu viajei, passei o final de semana na casa de praia, fui para casa de alguém. Ó, o Gustavo falando, no dia das crianças que é pior. Então, você viajou, mas não levou brinquedo junto? Tá na casa de um amigo, foi passar a noite, não levou brinquedo junto? Então, quando for na hora de dormir, se vai dormir nesse local que tá, já faz a mesma coisa, faz de conta que tá em casa, pra criança criar o hábito, porque com certeza ela brincou e ficou, mesmo que não seja a mesma quantidade de brinquedos que teriam na sua casa, se estivesse em casa brincando, tem brinquedos espalhados. Então, para não quebrar essa rotina de guardar os brinquedos, você permanece, certo? Você, vamos lá, pega uma caixinha de sorvete, uma sacolinha, pega o que foi e vai juntando com a criança os brinquedos para que essa rotina não se quebre, para quando voltar para casa, ela se confundir e achar que não precisa mais fazer isso, certo? E eu gosto muito de dar uma dica sim, tá? Que tem gente que eu sei que já faz, eu já li em alguns livros. A mãe inventa uma música. Como às vezes você tem uma música para dormir, você pode criar ou até procurar na internet, não sei se existe, né? Eu, na verdade, não procurei, mas eu acredito que a gente que é mãe é muito criativa. Eu inventei várias músicas para minhas filhas. Música de escovar dente, música de tomar banho. Você acaba inventando música para tudo. Então você pode inventar uma música ou escolher uma música preferida da criança e nesse momento, toda vez, você cantar a música. Que aí quando você começar a cantar a música, ela já vai entender o que vai acontecer. E ela vai começar a cantar e fica vocês duas, ou vocês dois, não sei se vai o pai, não sei, o tio, o avô, vai juntando, cantando a musiquinha, juntando o brinquedo e vira isso uma rotina. E uma rotina bem divertida até, porque criança adora cantar, certo? E aí você juntando uma coisa que ela gosta de fazer com algo que ela precisa fazer, fica mais fácil, certo?
E aí você também pode mostrar para ela coisas importantes, né? Porque tem muita criança que por mais que você converse, depende da idade, depende a partir se faz tempo que você tem esse hábito ou começou agora, fica mais difícil de entender. Então, de repente está passando uma notícia no jornal de uma enchente, como eu comentei antes, e você mostra, olha, essas criancinhas, essas pessoas, choveu muito, tenta explicar bem lúdico, né? Choveu muito onde elas moram, derrubou a casinha delas, elas ficaram sem roupa, sem brinquedos, sem nada. Então vamos separar uns brinquedinhos para mandar para essas crianças? Vai sensibilizando a criança. É uma dica. Ou então, quando você separar até coisas suas mesmo, que ainda não conseguiu separar da criança, você, quando você for doar, você for levar para um local que você doa, leva a criança. Um lar de idosos, um orfanato, o que quer que seja, você leva a criança e ela já vai vendo e vai entendendo. E ela vai ficar muito feliz em passar as coisas dela para uma criança, ela vai estar lá muito feliz. Como eu falei, no começo pode ser difícil, pode ser que ela chore querendo o brinquedo de volta, volte para casa chorando, N coisas podem acontecer. Mas você precisa persistir e insistir, porque ela está em aprendizado. Ela vai desenvolvendo aos poucos e de acordo com a rotina. Se 2 vezes no ano você leva a criança para entregar doações em algum lugar, ela vai vendo e talvez um dia ela até mesmo diga, mamãe, vamos separar meus brinquedos, eu quero levar dessa vez meus brinquedos. Acontece. Então fica fácil quando você começa a demonstrar, porque às vezes a gente só fala e não demonstra, como eu falei na nossa primeira parte dessa live, né? Que a gente manda e pede para as crianças juntarem os brinquedos, juntarem a bagunça, mas a gente não junta a nossa. A gente anda, tem roupa em cima da cama, tem roupa em cima das mesas, tem louça espalhada por prato, tudo bagunçado, e aí na hora, o que é que as crianças façam? Não faz sentido, certo? E agora eu queria mudar um pouquinho para a parte de trabalhinhos de escola, aquelas lembrancinhas de infância, né? Que às vezes a gente como mãe quer guardar. Porque, oh meu Deus, tão bonitinho aquele sapatinho, né? E também aquele infinito de papel que são os trabalhinhos de escola depois que a criança começa a estudar. Ainda mais quando a criança começa com 2 anos. Que foi no caso das minhas. As minhas começaram a estudar com 2 anos. Então, esses trabalhinhos, essas lembrancinhas de infância são os vilões da tralha. Você acreditando ou não, isso causa uma tralha, uma bagunça, uma junção de energia negativa que a gente às vezes não quer se desfazer, mas é bom que se desfaça, tá? Todos a gente temos direitos de, como eu posso falar, de guardar algo. Eu, por exemplo, tenho um sapatinho das minhas filhas. Uma pecinha de roupa, se eu não me engano, são 3 pecinhas. Que eu acho que daqui a alguns anos eu vou me desfazer, porque eu não me apego muito a essas coisas. Porque o passado que eu vivi, quando elas eram bebês, fica na minha mente, certo? Então, fica na sua também. Mas aí tem gente que é mais difícil de desapegar. Então, em algum momento eu já vou passar pra frente. Mas se você quer, não tem problema, você guarda algo. Agora tenha cuidado para não virar uma tralha emocional. Que eu já falei, isso eu falei na primeira live que eu fiz. Há 11 lives atrás, que nós estamos na 12ª live, tá? Pra quem não sabe. Então, a gente se prende muito ao passado quando a gente faz isso. A gente quer, ai meu Deus, como se a criança um dia fosse voltar a calçar aquele sapatinho, ou fosse voltar a usar aquela roupinha, aí fica, ai que saudade, aí você fica tão preso no passado, ocupando tanto a tua mente com essas coisas do passado, que te incomodam, te travam de uma maneira que você nem às vezes nem percebe, e sofre de outras formas, que é por causa dessa tralha emocional, tá? Quem não tá entendendo muito bem o que é tralha emocional, vai lá na primeira live, tá no perfil, você dá uma olhadinha lá e você vai entender que eu falo bem detalhado o que é a tralha emocional, tá? Então não é problema você guardar algo da infância da criança, em relação a uma roupinha, um sapatinho. O ruim é quando você quer guardar tudo, ou quando você se apega tanto a essas coisas guardadas que elas não te deixam
ver que o teu filho cresceu, que ele desenvolveu, que ele já formou família, que ele já é um homem, uma mulher feito. E aí você perde de viver e de ser feliz com esse momento que a criança está crescendo. Certo? E alguma dúvida, gente? A gente está se aproximando do fim, mas ainda tem algumas dicas para vocês, tá? E aí tem gente que quer guardar o material escolar da criança até a faculdade. Meu povo, onde é que vocês vão colocar esse tanto de coisa? Me diz, esse tanto de caixa com trabalhinhos e tarefinhas e provas e tudo até a criança entrar na faculdade. Não tem condição. Ah, mas eu tenho uma casa enorme, eu também já falei dos storages também nas lives anteriores, que é um galpão onde você aluga para guardar tralha, que a maioria das vezes é tralha. Ah, mas eu tenho condição de fazer isso, mas isso vai acumular uma tralha emocional para você. Vai te trazer doenças físicas e vai te prender no passado e não vai te deixar avançar, certo? O problema não é guardar coisas, é guardar demais, e quando você guarda, às vezes você se prende demais a essas coisas e você não consegue evoluir. Às vezes você não vai pra frente em qualquer sentido que seja na sua vida e você não entende. Quando você junta demais coisas, objetos, principalmente parados, que não tem utilidade para você nesse momento, você trava, certo? Você só vai perceber quando você começar a se desfazer dessas coisas. Porque você pode estar duvidando, isso aí é balela. Entra no meu ouvido e sai pelo outro. Mas quando você começar a desfazer dessas coisas, você vai perceber a diferença, tá? E as emoções, elas mexem mais do que a gente imagina, tá? E reflete no que a gente guarda. Tudo que a gente guarda é reflexo do que a gente pensa, e tudo que a gente pensa reflete no que a gente guarda, no que a gente tem. Então, se de repente você guarda algo, como eu já falei várias vezes em relação à roupa, uma roupa que não cabe mais em você hoje, que você almejaria ou queria voltar esse peso, não faz por onde voltar o peso para caber nessa roupa, mas ela tá lá. Toda vez que você abre o seu guarda-roupa, você lembra que você já foi magra, por exemplo, ou já teve perna grossa, eu não sei qual o sentido do que você olha, mas você vai olhar para um objeto ou uma roupa sua que você não vê mais, não cabe mais em você, ou você não é mais daquele jeito, e ao invés de você se sentir feliz porque você está tentando chegar lá, você pode ser que se sinta triste porque você não consegue chegar lá. Então você guardar uma peça ou outra dessas coisas que às vezes até incentivam você a ir pra frente, tudo bem. O problema é quando você guarda demais e isso te prende. Como por exemplo, teve uma pessoa recente no bazar que a gente fez agora domingo passado, que eu vou até comentar com vocês no final, que tinha umas louças que ganhou da avó guardada no armário, nunca usava, amava aquelas louças, e nunca usava e estava lá guardado. Um dia, esse armário caiu no chão e quebrou todas as louças. Qual é a vantagem de você ter coisas só para guardar? E aí a sensação era melhor que a pessoa tivesse usado as louças e quebrado na mão dela, porque ela usou, do que ficou lá guardado em cima do armário, nunca usou e uma fatalidade, o armário caiu e quebrou todas as louças. Já pensou o mal-estar que essa pessoa sente? Então, são coisas que você tem que parar para pensar, porque a organização ela começa aqui. Quando você começa a entender o que a organização vai trazer para você, aí que você começa a colocar a mão na massa. Enquanto você não entende que vai te trazer melhoria, que vai te trazer um prazer, uma vida diferente, uma vida nova, você não muda. Então, cuidado com o que você está guardando, porque isso está refletindo na tua mente, na tua vida, na tua saúde. E eu tô falando agora para os adultos, mas acaba também para criança. Às vezes uma criança muito travada, uma criança muito, irritada, às vezes tem muito a ver com coisas que ela tem demais, é abarrotada de coisas, e toda vez que ela tá triste ou com raiva, chateada, é brinquedo, é presente que ela ganha. Isso vai nos sufocando. A gente como ser humano, a gente precisa de outras coisas, a gente precisa de respiro,
E aí a gente só faz é se afundar cada vez mais quando a gente tem tanta coisa acumulada, tá? E aí eu posso te dar algumas opções de como fazer para que, eu gostaria de ter uma lembrança dos meus filhos da escola, mas eu entendi que realmente eu ter tudo isso, não tem condição de eu ter tudo isso na minha casa, como eu poderia fazer? Você pode tirar uma foto de tudo. Você separa por série, ou você separa por período do ano, não sei como você pode fazer, bate fotos. E aí você pode até revelar ou imprimir, eu não sei qual é a sua intenção de estar vendo, né? E colocar em pastas, tá? Você pega uma pasta e os melhores trabalhinhos dos 10 anos que a criança estudou, por exemplo, você coloca nessa pasta. É muito melhor do que você colocar todos esses trabalhinhos desses 10 anos dentro de caixas e empilhar várias caixas num canto onde elas nunca são mexidas, acumulando tralha, acumulando traça, acumulando poeira, mofo, energias ruins e preocupação na sua mente, espaço na sua casa que podia estar sendo usado com algo de utilidade e N coisas que aquilo ali vai te trazer. Então, se você tirar essa foto, imprimir, né, ou revelar, não sei como você vai achar melhor, colocar todas dentro de pastas, você vai ter tudo ali sempre. Se você quiser olhar, você vê as fotos das coisas e aquelas coisas você já se desfaz, certo? E aí você resume caixas e caixas em um fichário, em uma pasta com aqueles plásticozinhos, fica lá protegido. E aí não ocupa o espaço que caixas e caixas ocupariam, certo? E aí você acaba reduzindo a tralha, que é a nossa intenção, né? Esse detox da casa, esse cômodo por cômodo que eu tenho passado, que a gente está agora no quarto infantil, fugindo do caos que costuma ser o quarto infantil por causa desses brinquedos, né? Esse amontoado de brinquedos. Então, você diminui a tralha quando você faz isso. Quando você realmente fica com o que você precisa, com o que você gosta e com o que tem utilidade, tá? Agora também tem um detalhe. Eu faço uma aposta com você, que se você ainda assim tirar essas fotos, revelar, colocar na pastazinha, no fichariozinho e guardar, eu tenho quase certeza, eu não vou dizer que eu tenho 100% de certeza, porque também é demais, né? Eu não prevejo o futuro. Mas que esse fichário, ele nunca vai ser olhado. Nunca você vai fazer isso. Eu vou fazer porque quando eu quiser olhar, você nunca vai olhar. Ou quase nunca. Então você imagina, é melhor você ter um fichário que quase nunca você usa ou olha, do que ter, sei lá, 10 caixas. É coisa mesmo que às vezes é só dessa sensação de que a gente está preenchendo um espaço dentro da gente. Quando a gente junta muitas coisas, você tente observar. Às vezes é um espaço vazio em você que você está querendo preencher e acha que coisas ou lembranças do passado, momentos que você viveu no passado, que te fizeram se sentir feliz e que você acha que hoje você não tem momentos felizes, mas acredite que se você não tem, é porque você está preso no passado. E você não se liberta para que você consiga viver no presente felicidades, momentos felizes, e fica remoendo o passado, certo? Pensa nisso. Então, os itens, eles são símbolos para a memória, né? Você guarda aí esse bocado de roupa do bebê, sapatinho, coisas. Eu quero me lembrar, eu quero ter ali para me lembrar, porque são símbolos para sua memória. Mas a memória mesmo, ninguém apaga. Essas coisas, como eu falei, deu o exemplo da louça da pessoa que estava lá. Ela preocupada em quebrar a louça, em não ter mais aquela louça, e de repente o armário cai e quebra tudo. Ela ficou sem as louças. Mas o que fica na sua mente é o que é que ela vai lembrar agora? A minha avó deixou aquela louça para mim. Ficou a lembrança, ficou a memória. É a mesma coisa um presente que você ganha. O momento, ele ficou marcado para sempre. A criança ganhou os brinquedos, ficou marcado. Aquela pessoa que deu o brinquedo, você sabe que ela deu o brinquedo. A criança às vezes sabe, dependendo da idade.
Então, a criança, ela aprendeu a ler, você sabe que teve um período, você lembra da emoção, pode ser que você não lembre a data, qual foi a tarefinha que foi, mas o importante é o que fica na sua mente. Então, os itens são símbolos da memória, mas a memória mesmo, ela não vai apagar, ninguém apaga. Aquele momento que você quer guardar para se lembrar com objetos, isso vai embora, a terra come, como dizem. Mas a sua memória, o que você lembra, não vai embora. Se essa pessoa que as louças quebrou quando caiu do armário tivesse usado, qual era a lembrança que ela ia ter? Porque além da lembrança que ela ficou, que foi a avó que deu, ela lembrou, oh, meu Deus, eu não usei. Quebrou sem eu usar. Mas se ela tivesse usado, a minha avó me deu e eu usei bastante. Eu usei tanto que acabou que um dia alguém quebrou ou eu quebrei, mas eu usei. A diferença da sensação que você sente. Então, as coisas que você tem, use. Se você não use, passe para frente, dê espaço para o novo. E isso você começa com as crianças. Você já começa ensinando, porque ela crescendo com esse entendimento é muito mais fácil para ela. Diferente de mim, por exemplo, a gente que é adulto, eu vim ter esse entendimento da organização, das coisas, dos objetos, dos espaços, depois de adulta. É difícil algumas coisas a gente entender, algumas coisas a gente desapegar, porque a gente não cresceu com esse entendimento. A gente cresceu ganhando e tendo e obtendo, e quanto mais a gente tem, parece que é mais feliz que a gente se sente. A gente aprendeu isso, que quanto mais coisas a gente tem, mais feliz a gente é. E não é necessariamente assim. A gente sabe, hoje em dia, depois de às vezes muito quebrar a cara, que não é assim. E a gente já pode ensinar a criança a crescer já entendendo isso, certo? Então, lembranças e memórias, elas precisam estar à vista, acessíveis, fazendo você feliz. Como eu estou dizendo, use. Ah, a pessoa me deu, eu tenho medo de quebrar e estragar, mas use. Se quebrar e estragar, você usou. A lembrança que você vai ter vai ser duas lembranças boas, uma que a pessoa lhe deu e outra que você usou. Não aquela lembrança de, a pessoa me deu, eu nunca usei e estragou. Você vai ter uma sensação estranha. Espero que vocês estejam me entendendo. Se não, dá um sinal aí, tira alguma dúvida. E ficar guardado no fundo do armário, às vezes a pessoa nem sabe que tem aquilo ali. Uma vez ganhou, do mesmo jeito do fichário. Ela ficou muito preocupada porque vai colocar as coisas fora, mas aí não, tudo bem, eu vou bater as fotos, colocar no fichário, agora eu tenho aqui como ver toda a vida que eu quiser, mas nunca nem olha. Então, se vai ficar guardado no fundo do armário, e você não vai nem se lembrar se tem, pra que vai ter? Só pra que quando um dia, se você for mexer lá, a energia não circula lá, porque você nem mexe lá. Não é interessante. Isso não traz uma boa energia pra casa, pro ambiente, não traz aquela harmonia que eu falei no começo da primeira parte da live, que traz quando tá tudo organizado, certo? E aí fica esquecido e só ocupa espaço. Fica lá, naquele canto lá, você nem lembra mais. E de repente um dia, talvez, por exemplo hoje que a gente tá conversando, de repente você vai começar a mexer em alguma coisa aí na sua casa. E aí você, eu tinha isso. Então, se você encontrar algo a partir de hoje na sua casa que você não lembrava, mas você olhar, você acredita que tem utilidade, use. Não espere que chegue um dia para usar. Use, tá? E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o quarto infantil, né? Acredito que os pontos mais importantes eu tenha esclarecido. Se ficou alguma dúvida, eu tô lá no Instagram, né? Aqui no Instagram, esperando as dúvidas de vocês. E eu queria agradecer a quem esteve lá no bazar domingo, o bazar das amigas, foi muito legal. Muita gente apareceu, algumas pessoas passaram lá na minha mesa, eu tive a oportunidade de passar algumas orientações de organização, consegui repassar alguns produtos, algumas colmeias e enviar também um presentinho para quem passou lá na mesa, que estava preocupado, querendo mais e mais sobre a organização. E também agradecer para quem esteve aqui na live, quem está sempre aparecendo por aqui, contribuindo,
com as suas falas, perguntas. E propor, né, o print da noite. Quem puder tirar aqui o print, tá certo? E postar lá e me marcar, eu vou ficar muito feliz. Vamos lá? Muito obrigada, gente. Eu tô com essas dificuldades de estar avisando pra vocês o dia exato da live. Eu sempre tô avisando muito em cima do dia. Mas é porque as minhas filhas ainda estão de férias. Então fica complicado eu, com muita antecedência, eu dizer o dia exato que eu vou conseguir, né? Eu tô, pelo menos, conseguindo ser quarta e quinta. Eu fico alternando. Tem semana que é quarta, tem semana que é quinta. Mas eu tô tentando, tá certo? Espero que assim, quando elas voltarem a estudar, a gente deixe um dia e um horário fixo pra ficar melhor. Eu acho que fica bem melhor, tá? E aí, quem também começar a organizar alguma coisa, destralhar, separar brinquedo, o que quer que seja, tira a foto do antes e do depois, me marca no Instagram e eu vou te mandar o link do meu grupo no Telegram, que lá eu coloco vários conteúdos extras que eu não coloco aqui nas redes sociais. E aí, vou ficar muito feliz, né, de você estar lá, porque se você está fazendo esse processo é porque você está querendo avançar, tá? E aí tem lá algumas propostas interessantes que eu mando pra vocês, alguns desafios, tá? E aí, se não tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer. Beijo, tá certo? Um bom resto de semana. E se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Não vou dizer o dia ainda, tá? E aí a gente já começa com outro cômodo da casa. E muito obrigada. Tchau. Até a próxima.